Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos falando aqui da Assembleia de Deus do Belém, Feira, igreja pastoreada pelo pastor Levi Ferreira de Souza. E hoje o nosso objetivo aqui é a pré-aula da lição número 2 deste primeiro trimestre de 2021, quando estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E este assunto, este trimestre, nós estaremos abordando sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. Portanto, eu quero te convidar para que ore conosco, pedindo a bênção de Deus para o nosso entendimento das Escrituras Sagradas. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos, Pai, por este momento, quando entramos nos recessos dos lares, Senhor Deus, os aparelhos de nossos irmãos que estão, ó Deus, acompanhando esta ministração, essa transmissão, Senhor, que a Tua bênção possa acompanhar a cada um dos Teus filhos, dando entendimento, compreensão da Tua vontade, do Teu querer para as nossas vidas. Pedimos, Pai, que nos dirija, que nos oriente e que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado hoje e sempre. É o que pedimos agradecidos no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, nós queremos agradecer pela participação de todos os nossos irmãos. Com certeza é uma alegria para nós ter você aí do outro lado acompanhando os nossos estudos. Você pode participar, pode realmente interagir conosco e as perguntas que porventura tiverem podem ser feitas e nós, por certo, estaremos respondendo para os amados irmãos. Meus amados, então, hoje o nosso tema é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na verdade, este assunto é o assunto da lição de número 2. Na semana passada, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A lição desse trimestre é uma lição extremamente importante, ela veio no tempo certo e nós precisamos de pedir a Deus que ilumine a nova geração dos obreiros, dos pastores, dos jovens, para que realmente possam ter uma noção correta, né? Uma noção exata, tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a atuação do Espírito Santo. Na verdade, sem o Espírito Santo é impossível fazer a obra de Deus, sem o Espírito Santo é impossível ser crente, ser um seguidor de Jesus. Portanto, o Espírito Santo, ele habita no crente, habita em nós, e ele nos dirige, ele nos guia, ele realmente nos ajuda, nos ensina. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é realmente a pessoa que substitui legalmente a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, o que Jesus era para os discípulos durante o seu ministério, o Espírito Santo é para nós que hoje militamos na causa do Senhor. Muito bem, o textuário da nossa lição de hoje diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o verso de número 31. Portanto, este é o texto áureo da nossa lição. A verdade é que tudo isso acontecia, as igrejas eram plantadas, elas estavam em paz, eram edificadas e se multiplicavam, cresciam, né, de uma forma assim admirável, né, pelos recursos que se tinha naquela ocasião, mas nós vemos que o crescimento era um crescimento muito grande. Por quê? Porque eles andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo realmente atuava na igreja através
da coletividade e também da individualidade de cada crente. A verdade prática diz que a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Na verdade, o Espírito Santo foi enviado no dia do Pentecoste como um cumprimento da promessa do Senhor e, na verdade, a partir daquele dia, né, o Espírito Santo permanece na igreja e está atuando, né, de uma forma contínua e dinâmica, como diz aqui a verdade prática, e nós temos realmente o Espírito de Deus em nossas vidas para poder atuarmos no reino de Deus, na pregação do Evangelho e na nossa jornada diária, na nossa vida particular também, precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Muito bem, a leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, do verso 7 até o verso de número 13. E nós vamos passar a ler e gostaria que você atentasse para as verdades aqui contidas nesse texto, e é elas que vão dar base ao nosso assunto que estaremos estudando nos próximos minutos, próximos tempo que temos aqui disponível para realmente estudarmos a palavra de Deus. Diz o texto sagrado o seguinte: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, amados, nós temos lido aqui o texto que serve de base para o nosso assunto, para a nossa lição de hoje. E o objetivo geral da nossa lição de hoje é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo é aquele que executou a redenção. E o Espírito Santo é aquele que aplica essa redenção. Então, o objetivo geral dessa lição de hoje é que o professor, diante da sua classe, no domingo, ensine que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Porque, na verdade, é o Espírito Santo que regenera o pecador, é o Espírito Santo que vai guiar esse pecador, agora salvo em Jesus Cristo, na senda do Evangelho e na doutrina de Cristo. Então, é importante que nós saibamos que o Espírito Santo, ele atua no plano da redenção. Nós vamos observar alguns detalhes importantes nos nossos tópicos, nos subtópicos, no comentário do nosso assunto de hoje. Muito bem. E nós estudaremos nessa lição sobre a atuação do Espírito Santo no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. É importante dizer a você que essa lição que fala sobre a atuação do Espírito Santo, nós já iniciamos na semana passada falando sobre a pessoa do Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo, a palavra Espírito, vem do hebraico ruar, e traduzindo para o português, é traduzido para ar, para oxigênio, para vento, tudo isto, fôlego, tem origem nessa mesma palavra.
E o Espírito Santo de Deus é assim visto como o fôlego de vida espiritual. Assim como sem ar é impossível a vida humana, sem o Espírito Santo é impossível a vida espiritual. Na verdade, o homem só se torna uma pessoa espiritual quando ele recebe o Espírito Santo na conversão. Caso contrário, essa pessoa não tem vida espiritual. Quer dizer, a vida espiritual, ela inicia com a conversão, com a regeneração, com o novo nascimento, o que ocorre com a pregação do Evangelho e o convencimento do Espírito Santo no momento da pregação do Evangelho. Pois no momento da pregação, o Espírito Santo convence o pecador e, ao mesmo tempo, a fé vem, né, ao ouvir a palavra de Deus. Portanto, o ponto central da nossa lição de hoje é que o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. É importante que essa atuação do Espírito Santo, ela é contínua. Nós temos um culto, o pecador entrou para participar desse culto, para assistir, para atender um convite que lhe foi feito, e ele então, ao ouvir a mensagem, ele já começa a ser convencido pelo Espírito Santo e vai falar profundamente ao seu coração. É claro que ele pode resistir, se quiser, à voz do Espírito, mas ele será convencido com certeza para que possa se render a Cristo e se tornar uma nova criatura. Muito bem, então vamos lá. O Espírito Santo como promessa. A promessa messiânica é o primeiro ponto desse tópico aqui primeiro. No plano da salvação projetado por Deus, mediante a sua presciência, que é presciência. Presciência significa conhecimento de antemão. Significa que desde a fundação do mundo já constava a participação do Espírito Santo no plano da redenção. Por isso, a promessa aparece tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Então, nós temos vários textos bíblicos que falam sobre a promessa lá no Antigo Testamento. E, com certeza, o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, ele atuava na liderança, nos reis, nos profetas e nos sacerdotes. E essa é a grande diferença da atuação do Espírito Santo na Nova Aliança. Na Nova Aliança, ele passou a habitar em cada crente. Então, nós temos um privilégio extremamente superior aos que viveram na Antiga Aliança, pois nós temos o privilégio de ser templo do Espírito Santo. Então, amado, com relação à promessa, nós temos Isaías 32, versículo 15, se você quiser anotar, pode anotar, capítulo 42, verso 1 e 2, Isaías 61, versículo 1, quando é uma referência à própria pessoa de Jesus, quando ele diz, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista ao cego, pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele estava realmente lendo esse texto do profeta Isaías, que era exatamente uma profecia que prometia a vinda do Espírito Santo na encarnação do Verbo de Deus, ou seja, durante o ministério de Jesus. Por isso que lá em Lucas 4 e 18, ele entra numa sinagoga em Nazaré e foi dado a ele o livro do profeta Isaías, e ele abriu exatamente nesse texto para falar sobre esta promessa. Então, a promessa, em diversos textos bíblicos nós temos no Antigo Testamento, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, o Espírito que desceu sobre Jesus, era um cumprimento de promessas que já estava escrita no livro dos profetas, na lei, nos salmos e etc. Muito bem. Então,
Na antiga aliança, havia uma diferença da atuação do Espírito Santo, né, entre antes e depois do Pentecostes. Como eu já disse, repito, na antiga aliança, a atuação do Espírito Santo se limitava à liderança, aos profetas, sacerdotes e reis. Mas hoje, pela graça de Deus, nós somos templo do Espírito Santo e a atuação, ela é uma atuação realmente abundante, né? Porque nós temos vida espiritual abundante, nós recebemos a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. E isto realmente faz uma grande diferença de como era a atuação no Antigo Testamento. Muito bem, então, a Bíblia diz, aqui ainda na nossa lição, o comentarista, ele diz o seguinte: as múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. Uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta, né, como está lá em Números 12, 6, ou a da liderança, Juízes 6, 34, 1 Samuel também 16 e 13. Essas habilitações eram espirituais, né, como o caso da profecia, revelação, milagres, e também aptidões individuais, artísticas, né, como é o caso dos construtores do tabernáculo, e habilidades para liderança militar e política também, que foi exercida por líderes, né, que temiam a Deus e buscaram o Senhor para a execução do trabalho para o qual haviam sido chamados. Muito bem. Então, nós temos no Antigo Testamento, como também no Novo, né, a promessa do Consolador. Até porque a promessa já estava no Velho Testamento, mas ela foi referendada pelo nosso Senhor e pelos apóstolos, que, na verdade, falaram da atuação do Espírito Santo. Por exemplo, Jesus ensinou bastante sobre o Espírito Santo, depois vieram os apóstolos, né, nas epístolas, explanando a doutrina do Evangelho, e essa promessa do Consolador, a promessa do batismo com o Espírito Santo, nós vamos falar em outras lições aí posterior, e dos dons, são muitas as promessas com relação ao Espírito Santo. Mas hoje nós queremos abordar esse ponto da atuação do Espírito Santo, na verdade, lá na redenção. Agora, os irmãos estão observando aí, no primeiro tópico, uma referência, está em 1 de Pedro 1 e 2, que Pedro começa o versículo dizendo assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Significa que fomos eleitos segundo um conhecimento de antemão que Deus teve de cada pessoa. Quer dizer, na verdade, a predestinação, ou seja, a eleição, ela foi feita com base na pessoa de Cristo. Por isso que Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que Deus nos escolheu nele, em Cristo, né? Então, a nossa eleição, ela tem como base a eleição de Cristo. Cristo foi eleito para ser o Salvador. E todos que creem em Cristo e o recebem como Salvador, estão eleitos porque, na verdade, Jesus é o fundamento da nossa salvação. Muito bem, então essa diferença ela é muito grande entre a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo. Alguém chega a dizer, inclusive, que a nova aliança é exatamente a dispensação do Espírito Santo. Então, a atuação na nova aliança é uma atuação mais específica, mais abundante, e nós dependemos 100% do Espírito Santo para fazer as obras de Deus, para o ensino da palavra, para a pregação da palavra, para orar pelos enfermos, expulsar demônio.
tudo que fizermos, nós vamos depender do Espírito Santo, que é o vicário de Cristo aqui na igreja. A palavra vicário significa substituto. Então, o Espírito Santo é o substituto de Jesus aqui na igreja. Você observa que no texto que nós lemos, a Bíblia fala sobre que o Espírito Santo seria enviado como outro consolador. Outro, porque Jesus era um dos consoladores, né? E o Espírito Santo é o outro. Mas o outro da mesma espécie, da mesma substância de Cristo, pois o Espírito Santo é Deus, como nós já vimos na lição do domingo anterior. Então, número 3, nós temos a promessa do Consolador. Então, de acordo com a promessa feita por Jesus, a vinda do Espírito Santo estava associada ao seu retorno ao céu. Porque ele disse o seguinte: se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, a vinda do Espírito Santo, ela estava associada à ascensão do Senhor e à sua chegada de volta na glória, após a sua morte e ressurreição dentre os mortos. Então é importante frisar também que o cumprimento dessa promessa estava também vinculada à obra de Cristo no Calvário, à obra de Cristo na cruz. Então, meu querido amigo, você, meu querido irmão, você que nos acompanha nesse estudo, é importante dizer aos queridos que essa promessa é uma das grandes promessas da Bíblia, porque é importante que essa promessa foi feita para todos que creem. Mas é interessante observar que nem todos que creem têm uma vida espiritual abundante, porque a falha não está no Senhor. Todos podem ter vida espiritual abundante, desde que estejam dispostos a receber e aceitar a atuação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele convence, mas não coage ninguém. Então, é preciso que a pessoa convencida abra o seu coração e receba a operação do Espírito Santo na sua vida. Então, como eu já disse, Cristo é o executor da obra da salvação e o Espírito Santo é quem aplica ao pecador no momento em que ouve a mensagem do Evangelho. Portanto, estamos encerrando o primeiro tópico e a síntese do tópico número 1 diz o seguinte: a participação do Espírito Santo como promessa messiânica na antiga aliança e na pessoa de Cristo. Então, esse é o ponto que nós estudamos, é a síntese desse ponto, o primeiro ponto, que é exatamente a participação do Espírito Santo como promessa messiânica. Na verdade, a promessa do Messias, Jesus Cristo, tinha inclusa nela a vinda também do Espírito Santo. Então, basta dizer que foi o Espírito Santo que operou a geração do corpo humano de Jesus no ventre de Maria. Na verdade, foi uma obra do Espírito Santo. Então, significa dizer que Cristo, ele veio para executar esta obra. E o Espírito Santo está hoje aplicando na vida de todos que ouvem o Evangelho de Jesus. Segundo tópico da nossa lição de hoje, diz: o Espírito Santo consola e ensina. Veja bem, a palavra consolador é a tradução de paráclitos. Essa palavra paráclitos, no grego, significa ao lado de, ou seja, uma pessoa que assiste, é como se fosse um advogado, um intercessor, um auxiliador. O Espírito Santo é chamado de outro consolador, porque Jesus é consolador. E o Espírito Santo é o outro da mesma natureza, isto é, divino, como o próprio Cristo também o é. Então,
o Espírito Santo é quem nos consola. A palavra consolar, ela tem um sentido de trazer um certo conforto para uma pessoa que está em aflição, em angústia. Mas aqui nós temos um sentido mais amplo da palavra. Significa, por exemplo, que ele é o nosso intercessor, ele nos auxilia, ele ilumina a nossa visão, nosso entendimento, ele trabalha no âmago da nossa alma, nos recônditos da nossa alma e do nosso espírito. O Espírito Santo trabalha, ele opera curas maravilhosas, né? Ele é quem convence o pecador, é ele quem regenera o pecador. Quer dizer, todos nós que servimos a Cristo temos que adorar ao Espírito Santo também, por tudo quanto o Espírito Santo tem operado em nossa vida. Ele é enviado por Jesus, mas ele também é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele também é Deus. Basta analisarmos a Bíblia e nós vamos encontrar inúmeras referências que comprovam esta verdade. Tanto é que o assunto nós abordamos na lição anterior. E no segundo tópico, fala que ele é o ensinador. Jesus disse que o outro Consolador nos ensinaria todas as coisas e faria com que lembrássemos das palavras ditas por Jesus. É bom dizer aos nossos amados e queridos irmãos que há um entendimento errado com relação a esta afirmativa bíblica de que ele nos ensinaria todas as coisas. Porque algumas pessoas, e até mesmo alguns segmentos religiosos, não se preocupam em estudar a Bíblia, porque diz que Jesus vai dar as palavras, vai fazer lembrar as palavras, né, no momento que precisar. Então, há pessoas que, por exemplo, não estudam a Bíblia, mas pregam, alegando que Jesus, que o Espírito Santo vai falar, né, as palavras, vai trazer a lembrança. Mas o Espírito Santo, diz aqui o texto, que nos fará lembrar. Se fará lembrar, significa que ele vai exteriorizar o que já passou pela nossa memória. Então, o crente precisa ter estudado a palavra, ouvido a pregação do Evangelho, para que depois o Espírito Santo, no momento exato, possa fazer com que ele lembre, né, das palavras que, por certo, aprendeu, mas o tempo fez esquecer e o Espírito Santo vai atuar trazendo as palavras necessárias. Muito bem. É claro que o Espírito Santo, como Deus, ele pode fazer tudo isso e muito mais ainda. Mas nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e de conduta. Então, nós temos diante de nós um ensino de que ele vai nos ajudar, nos fazer lembrar. Não é que ele vai colocar em nossa cabeça tudo, mesmo que a gente nunca tenha ouvido ou não tenha estudado. Não, não é isso. Eu já vi, infelizmente, obreiros que, no momento que vão pregar, dizem assim: olha, na verdade eu fui pego de surpresa e eu não sabia que eu ia pregar, mas está escrito, né, que o Espírito Santo vai fazer lembrar, então eu conto com as orações dos irmãos, as pessoas que vão pregar, conto as orações dos irmãos, mas Deus vai nos ajudar e vai sair tudo bem. Mas não é bem assim. Eu já vi pessoas falar isso e depois se perder na pregação. Por quê? Porque não houve preparo. E o Espírito Santo não vai lembrar aquilo que eu nunca estudei, nunca ouvi, eu não sei. Ele vai fazer lembrar aquilo que eu já sei e que está na minha memória. Então é importante, cuidado com esses, vamos dizer assim, ensinos errôneos,
a respeito das Escrituras, porque ele é um ajudador, ele ilumina nosso entendimento, ele dá-nos uma direção, ele nos guia, mas nós temos que estudar a Bíblia, temos que nos preparar e fazer o melhor possível. Eu costumo dizer, por exemplo, para os professores que ensinam a palavra, que para ensinar durante 1 hora, nós precisamos de no mínimo 10 horas de preparação. Se queremos dar uma boa aula, né, uma substanciosa aula para os nossos alunos. Então, cuidado com esses ensinamentos, com os pensamentos estranhos às Escrituras, porque pessoas falam coisas sem nenhuma base na Escritura. Então, nós temos que ter o cuidado de ensinar aquilo que tem fundamentação bíblica, porque nós não podemos aumentar e nem diminuir nada do que está escrito na Escritura Sagrada. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, meu amado professor de escola dominical, nós estamos diante de um assunto bastante importante, necessário à nossa igreja nesse momento atual, porque nós não temos visto, como víamos no passado, a atuação do Espírito Santo mediante a operação dos dons espirituais, né? E não temos visto na abundância que havia. Então, a igreja odierna precisa cair nos pés do Senhor, buscar o poder, o dom e buscar o próprio Espírito Santo para realmente que sejamos revestidos desse poder e recebemos também a direção do Espírito Santo para fazer tudo conforme. Porque o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele fala. A Bíblia diz que lá em Antioquia, Atos capítulo 13, que tendo eles orado, o Espírito Santo falou: apartai-me a mim, a Barnabé e a Saulo, para uma obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo, ele dirige, ele fala, ele orienta, desde que busquemos o Espírito Santo, desde que nós criamos, né, um ambiente para ele operar. Caso contrário, não vai haver essa operação. Então, eu quero que você compreenda que a nossa obrigação é buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, buscar o poder do Espírito, aprender a atuação do Espírito Santo para realmente buscarmos aquilo que para a qual o Espírito Santo foi enviado. Nós não podemos ficar no prejuízo de não ter a operação do Espírito Santo em nossa vida e em nossas igrejas. Então, vamos orientar os nossos alunos que precisamos buscar, precisamos intensificar essa busca, precisamos de nos lançar aos pés do Senhor de corpo, de alma e espírito, buscando intensamente o Espírito Santo para que possamos pregar, para que possamos ensinar, para que possamos atuar no ministério e na obra do Senhor. Muito bem, vamos para o terceiro tópico, porém antes, nós temos aqui a síntese do tópico 2, né? O Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador do crente. Então, ele é o nosso advogado, nosso paráclito, é o nosso auxiliar, ele nos ajuda e realmente, desde que busquemos, desde que nos lancemos aos seus pés, aos pés do Senhor, buscando, né, o poder do Espírito Santo para as nossas vidas. Muito bem, Jesus, no grande último dia da festa, ele se pôs de pé diante daquela multidão e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Então Jesus se mostrou como uma fonte desta água cristalina, esta água viva. Agora é interessante que se Jesus é a fonte, as pessoas precisam
ir à fonte se querem a água. E quando as pessoas vão à fonte, elas têm que levar uma vasilha, levar um balde, levar um jarro, alguma coisa para que ela possa trazer essa água. Então, observe que a quantidade que cada pessoa recebe de água depende da disponibilidade que ele tem, né, de lugares, de espaço, e também da disposição de buscar essa água. Por exemplo, se alguém vai com uma vasilha e a capacidade é 1 litro, ele só vai poder trazer 1 litro. Agora, se ele vai com uma vasilha que a capacidade é 200 litros, ele vai trazer 200 litros. Então, a quantidade que recebemos do Espírito de Deus em nossa vida, ela é relativa à disposição e o espaço, né, que cada um de nós temos na busca das coisas de Deus. Precisamos buscar com maior intensidade, buscar mais, né? Não podemos perder o tempo, porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, não podemos jogar o tempo fora, precisamos aproveitar o nosso tempo, porque nós temos um tempo limitado aqui na terra. Jesus voltará para arrebatar a igreja. E até que ele volte para arrebatar a igreja, precisamos estar cheios do Espírito. Tanto é que a Bíblia ensina lá em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A verdade é que nós temos como mandamento apostólico o dever de nos encher. E a Bíblia diz: enchei-vos. Significa que é cada crente que deve se encher. Não pode esperar que Jesus venha enchê-lo ou que o Espírito Santo venha enchê-lo. A Bíblia diz: enchei-vos. Então a fonte está jorrando e só não enche quem não quiser. Vamos então ao terceiro tópico da nossa lição. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o pecador do pecado, né, da justiça e do juízo. Na verdade, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. O termo convencer significa persuadir, né? O pecador precisa reconhecer que é pecador. Na verdade, uma pessoa, para buscar o Espírito, tem que reconhecer que está vazio do Espírito Santo. Se ele não entende que está vazio, ele não vai buscar o Espírito Santo. E o pecador, para ser salvo, ele precisa primeiro se convencer de que ele é pecador. E sendo pecador, ele precisa de um Salvador. Então, o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo na alma do pecador que ouve o Evangelho, é uma persuasão. O Espírito Santo vai trabalhar, falar ao seu coração para convencê-lo de que ele está numa situação espiritual miserável, está desprovido da graça de Deus e que sem Jesus ele está irremediavelmente perdido. Então, esse convencimento, ele é tão necessário porque a maioria dos pecadores não se veem como pecador. Tanto é que vamos pregar às vezes o Evangelho e as pessoas dizem: mas eu não sou pecador, eu não peco, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Mas, na verdade, o pecador, ele é pecador por natureza. Essa é a grande questão. A partir do momento em que o pecado entrou na raça humana, ele trouxe uma situação nova para o ser humano, que foi criado perfeito por Deus, lá no início, conforme diz Eclesiastes 7:29, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções
e acabou se perdendo aí. E o pecado trouxe uma natureza pecaminosa, quer dizer, é uma geração de pecado, quer dizer, é uma inclinação constante que o homem tem sempre para o pecado. Então, por isso que após a conversão, há uma guerra no interior do crente, porque, na verdade, a natureza pecaminosa, ela quer viver no pecado. Mas o crente convertido que recebeu realmente uma nova vida, ele sabe e entende que precisa rejeitar as coisas que agradam a carne e procurar viver no Espírito, no temor do Senhor, em obediência ao Evangelho. Então, essa guerra espiritual, ela inicia com a conversão do pecador. E ele vai realmente alimentar ou a parte imaterial, quer dizer, a parte espiritual, ou então a parte carnal. E vai ficar mais forte na sua vida aquilo que ele mais alimentar. Se ele alimentar a sua alma, ele será uma pessoa espiritual. Mas se ele alimenta a sua carne, ele será uma pessoa carnal. Então, o crente precisa entender que a operação do Espírito Santo, né, se o pecador se convence dessa triste realidade em que ele vive e reconhece que é pecador e passa a seguir a Jesus, né, como Senhor e Salvador, então ele vai experimentar uma nova vida, uma nova realidade. Ele vai viver uma vida de liberdade espiritual. Ele vai perceber que ele não tem obrigação de beber. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício da bebida, ele cria uma dependência e ele entende que ele precisa beber para ele ficar normal. Ele precisa fumar para ele ficar feliz. Mas o crente, ao renascer de novo, mediante a operação do Espírito Santo, ele vai compreender que ele não precisa de nenhuma dessas coisas. Na verdade, ele precisa de Deus na sua vida. Ele precisa de ver uma vida de liberdade na realidade. Porque as pessoas que bebem, que estão no vício, elas imaginam que estão nessa situação porque são livres. Mas isso não é uma liberdade. É uma escravidão, na verdade. E as pessoas começam bebendo socialmente, mas com a alimentação dessa bebedeira, ele se torna uma pessoa viciada, uma escrava do vício, e depois, muitas das vezes, ele nem quer mais beber, mas criou-se uma dependência e ele não sabe mais viver sem essa bebida. Então, ele não é livre, ele é um escravo do vício. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdadeira liberdade está após a operação do Espírito Santo, que reprova a maneira que o mundo vive, né, e convence o pecador para que ele realmente se renda a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem. O segundo ponto diz: o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que se refere o texto é a perfeita justiça de Cristo no Calvário. Meu querido irmão, nós sabemos que nós não temos como alcançar a salvação por nossas próprias justiças. Até porque Isaías, no capítulo 64, diz que as nossas justiças é como trapo de imundícia. Elas não têm valor diante de Deus. A única justiça que Deus aceita é a justiça de Cristo. Porque Cristo nunca pecou. E Jesus, quando ele entregou-se voluntariamente por nós na cruz do Calvário, ele realmente estava fazendo justiça. Por quê? Porque, na verdade, ele foi como nosso representante, né?
na cruz foi como um cordeiro que era oferecido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Esse cordeiro, ele era representante da pessoa que havia pecado. E quando aquele cordeiro era imolado, ele representava Cristo, que seria imolado por nós na cruz do Calvário, nos representando naquele grande tribunal que foi o Calvário. Porque o Calvário foi um grande juízo de Deus, onde, na verdade, o mundo foi condenado, Satanás foi derrotado e nós, os crentes, fomos salvos. Até porque, veja bem, nós temos a questão da imputação da justiça. Como é feito isso? No tribunal do Calvário, a justiça de Cristo foi imputada a nós. E os nossos pecados, ele tomou sobre si, como diz a Bíblia. Então, foi feita uma imputação da justiça de Cristo na nossa conta, na nossa vida. Significa que não é porque eu me converti que eu me tornei perfeito. Eu me converti, mas eu sou a pessoa, a mesma pessoa que viveu antes da conversão e que eu tenho problemas. Eu posso ser tentado, eu tenho natureza pecaminosa, que ela não foi erradicada na conversão. Porém, a verdade é que na minha vida foi imputada a justiça de Cristo. E quando Deus olha agora para nós, que somos crentes, ele não vê mais realmente aquele pecador, aquele miserável, né, que vive desprovido da graça de Deus. Mas ele vê alguém por quem Cristo morreu. Ele vê alguém que foi realmente imputada a justiça de Cristo. Então, é como se Cristo tirasse o seu manto de justiça e me desse para me vestir e pegasse os meus trapos e vestisse aqueles trapos e fosse com ele. Então, a verdade é que o Espírito Santo conduz esse pecador a Cristo. Uma vez se convertendo a Cristo, ele passa a imputar, então, o caráter de Cristo na vida do pecador, na vida do crente agora. Então, amados, isto é algo extraordinário. E por que é feito isso? A resposta está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz assim, que o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, o propósito de Deus é que cada crente seja realmente uma cópia do que é Cristo. A verdade é que o Espírito Santo, na jornada do crente, vai insuflando nele o caráter de Cristo e ele vai sendo transformado dia a dia para ser realmente, para viver como um verdadeiro cristão. Aliás, a palavra cristão, ela surgiu na igreja de Antioquia da Síria, conforme o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, pois Paulo e Barnabé passaram um ano ensinando os crentes, os discípulos, lá na igreja de Antioquia. E depois de um ano de ensino do apóstolo Paulo e de Barnabé, aqueles crentes foram apelidados de cristãos, porque eles estavam se parecendo com Cristo, nas suas atitudes, na sua maneira de viver. Então, amados, temos diante de nós uma lição profunda, maravilhosa. Agora, o Espírito Santo convence do juízo. Esse juízo refere-se ao tribunal do Calvário, onde a justiça de Cristo salva os que creem e condena os incrédulos, e foi quando Satanás foi derrotado. Jesus venceu, né? Pisou na cabeça de Satanás. E Satanás continua lutando, mas numa batalha que já foi perdida. Mas, na verdade, ele só aguarda agora o juízo final, quando ele será sentenciado
ao lago de fogo. E os crentes, o único juízo que nós participamos é o juízo do Calvário. Porque uma vez crendo em Cristo e sendo salvos pela graça de Cristo mediante a fé, nós não temos mais juízo nenhum, não temos mais nenhum tribunal para comparecer. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhum julgamento, não há mais juízo. O único tribunal que vai haver após o arrebatamento da igreja será o tribunal de Cristo, mas esse tribunal vai julgar apenas as obras. Será quando cada crente será galardoado pelo trabalho que fez no reino de Deus. Então, não será para condenar ninguém, porque no tribunal de Cristo só vai comparecer os que serão arrebatados, os salvos, ou que serão ressuscitados. Então, nesse tribunal, é um tribunal compensatório, não é um tribunal para decidir quem será ou não salvo. Então, amados, o Espírito Santo convence do juízo. Esse juízo refere-se ao tribunal do Calvário, onde a justiça de Cristo salva os que creem e condena os incrédulos e derrota Satanás. Então, amados, chegando à nossa finalização, a síntese desse tópico 3 diz: o Espírito Santo age no mundo, convencendo-o, e atua na igreja de forma coletiva e individualmente cada crente. Então, nós estamos encerrando e, com certeza, espero que realmente esse estudo, ainda que resumido, nós possamos realmente desfrutar desse aprendizado e se colocar de maneira correta diante do Senhor e dar ao Espírito Santo o lugar que lhe é devido em nossa vida, de maneira que nós possamos atuar como obreiros valorosos, como professores eficientes e que a graça de Deus possa realmente habitar abundantemente na vida de cada irmão, de cada professor, de cada obreiro que estão acompanhando esta ministração. Curva sua cabeça agora e ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos, Pai, por este momento de ensino da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um dos nossos ouvintes, abençoe os professores, abençoe, Senhor, os obreiros, que cada um de nós possamos, Pai, voltar ao Calvário, voltar à obra redentora, à atuação do Espírito Santo e nos encher do Teu Santo Espírito. Senhor, que o Senhor continue batizando os crentes com o Espírito Santo, concedendo os dons espirituais à Tua igreja. Nós oramos na certeza de que exatamente isso que precisamos nesse momento da igreja aqui na terra. Oramos, Pai, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.